Oi, tudo bem? Então, hoje para a gente conversar eu escolhi um texto deste livro aqui, da Lia Luft, chamado Múltipla Escolha. A parte que eu vou ler faz parte do primeiro capítulo chamado Abrindo a Cortina. Então vamos lá? Sento-me na primeira fila e observo. Elas se ocultam e reaparecem, trocam de posição, ocupando vários lugares nos quadrados brancos e pretos do assoalho. Sem que se vejam seus braços, manipulam por cordas transparentes o pobre boneco, que corre pelo palco. Tende a abrir uma das portas, mas não sabe o que fazer. Essas figuras que o controlam são mitos que inventamos, que assumiram o poder e agora nos dominam. Quando éramos seres mais primitivos, esses mitos, invenções nossas, deveriam abrandar nossas dúvidas e temores, explicando o que não conseguíamos entender. Fenômenos da natureza, nascimento e morte, nossos impulsos de destruição ou sexo, o giro dos astros, o desejo de segurança e de imortalidade. Hoje, essas solenes figuras foram substituídas pela sua descendência medíocre. Os nossos enganos modernos criaram mitos para abafar nossa angústia e disfarçar nossa futilidade. Seu pai é o medo. Suas ajudantes são as mentiras, que atrás das máscaras de papelão riem da nossa desventura de subir pelo lado errado de uma escada rolante. Com disposição e coragem de olhar melhor, veremos que todas escondem os mesmos narizes de palhaço com que nós, do lado de cá, as contemplávamos. Então começaremos a fazer nossas escolhas. Nessa casa que é a vida, que é um palco, onde atrás de cada porta que abrimos estaremos fundando a sociedade e os indivíduos que podemos ser. Isto aí, Lia Luft. Então, eu escolhi esse texto porque, por mais que ele seja um texto que esse livro seja em 2010, mas ele trata de um assunto muito contemporâneo que é a construção de mito. Né? E ela vai falar, ali a Luft, ela vai falar de dois momentos. O momento primeiro, o momento primitivo, onde a gente criou mitos, a gente criou fantasias para que nos respondessem questões mais elementares, por exemplo, a questão da imortalidade, a questão do sexo, a questão do amor. E em um outro momento que esses mitos eles ficaram tão grandes, eles ficaram tão fortes que eles inverteram, em vez de serem criaturas criadas por nós, eles viraram seres que nos dominam. Então essa inversão de mitos que vinham para nos responder para mitos que nos controlam acontece com a modernidade. E ela vai falar desse mito atual, desse mito contemporâneo, onde ele é pai, ele é filho do medo, e as ajudantes, né, desse pai, as pessoas e quem está ali do lado é a mentira. E esse universo de medo, mentira, de um mito que domina, de um mito contemporâneo, ele vai ele vai rir da gente, ele vai transformar quem o cria em chacota, em pessoas sem norte. E aí quando eles trazem ali atrás esse símbolo, esse dizer onde as pessoas estão tentando subir as escadas rolantes pelo lado ao contrário. Sem norte, né? sem direção. E o que o mito faz, né? Os ajudantes do mito e o mito em si, o que eles fazem quando eles veem que as pessoas estão sem norte ou sem direção? Eles riem. Né? Eles agem de chacota, o que provavelmente vai deixar com que as pessoas fiquem mais confusas, eles riem cada vez mais, e assim eles se perpetuam e o mito domina as pessoas. Então esse sistema perverso, né, esse sistema
onde a fragilidade humana alimenta um mito para que esse mito domine o humano, ele vai acontecendo de uma forma circular, ele vai acontecendo de uma forma cíclica e que faz com que esse mito perpetue. Algo mega atual, né? Então, por exemplo, quando alguém vem para a mídia e é um líder de um país e se chama Messias e ele gargalha na cara das pessoas dizendo que ele, por mais que ele seja Messias, ele não é o Salvador e ele não pode fazer nada, é um mito que foi criado por nós, então ele deveria nos servir, que no momento de desordem, no momento de falta de direção, no momento de falta de caminho, falta de esperança, ele nos dá as costas e fala: eu sou Messias, mas isso não quer dizer que eu vou salvar vocês. Forte, né? Mas, né, se não bastasse isso, ele tem seus ajudantes, né? Como a Lia vai falar, né, que o pai é o medo, e suas ajudantes são as mentiras, que atrás as máscaras de papelão riem da nossa desventura. E aí a gente pode abrir o leque, né, pra gente pegar ajudante por ajudante. Mas vamos pegar o ajudante do momento, que é a secretária da Cultura. Quando ela vai também a público e ela fala que ela não pode se responsabilizar pelas mortes, né? Ela não quer segurar caixões nas costas, enfim, um discurso bem esquizofrênico. Ela diz, né, a meio a gargalhadas, a caras e bocas, que se a gente quisesse, ela abriria um obituário. E que ela mandou, ela tem empatia pela família dessas pessoas, das quais ela, pessoalmente, enfim, através da equipe dela, falou em particular com essas pessoas. Sei. Estranho. Me parece mentira. Não posso afirmar. Mas meio que algo esquivo. Até porque se ela tivesse feito, ela já teria vindo a público naturalmente e ter dito: gente, já falei com a família dessas pessoas, tá tudo bem. A Secretaria da Cultura se, se, se pronunciou, mas se pronunciou de uma forma privada, com quem de fato era importante receber a nossa mensagem. Não foi feito. E aí, quando ela é pressionada, quando ela é questionada, ela vem com essa coisa de que ela falou com as famílias. Estranho. Algo me diz, me soa toda a cena que ela fez como algo mentiroso. Né? Que são as ajudantes do mito. E acho que é bacana falar, porque por mais contemporâneo que esse texto seja, ele é um texto de 2010. É um texto de 2010 que reflete um pouco do que a gente está vivendo. E uma coisa também bem engraçada desse texto é quando ela trabalha com essa inversão, né? Então, a gente cria um mito para que ele nos responda as questões elementares, mas chega um momento, com a nossa modernidade, com a nossa racionalidade, entre outras coisas, que esse mito ele ganha tal força que ele deixa de ser nossa criação e ele vira um ser, uma entidade que nos domina, e ele vai nos dominar através do medo, das mentiras e o que vai nos ocasionar, né, falta de direção, falta de senso, e eles do outro lado vão estar rindo da nossa cara. Que vai fazer com que a gente fique mais perdido, vai fazer com que eles nos dominem cada vez mais e vai fazer com que eles fiquem nessa instância de dominância por tempo indeterminado. Difícil, né? Bem difícil. Bem difícil. Mas, como nem só de difícil vivemos,
talvez a gente precise voltar para uma questão mais elementar, que os mitos eles são criados para que eles respondam questões, para que eles respondam anseios que são anseios mais universais, né? Que são anseios mais primários, como a morte, como a gente falou, né? O amor e tudo mais. Então, é lá onde a ciência não chega, onde o dado não chega, a gente tenta explicar de uma outra forma, a gente tenta explicar com uma fantasia, com uma história, com um conto de fadas, e fazendo com que essa história ela seja explicada de uma forma mais lúdica. Criação do homem, né? O tempo inteiro. Então, quando a gente fala da ciência, a ciência que a gente consome, né? Ela é uma criação do homem. Quando a gente fala das fantasias, as fantasias que a gente consome, são fantasias criadas pelo homem. Então, eu falo de literatura. A literatura é uma arte criada pelo homem. E isso faz com que o bicho-homem ele tenha o poder de criar e descriar. Ele tem o poder de chancelar e de cancelar. Então, essa perversidade, esse mito que se instaurou, né, onde é fruto do medo, ele pode ser dissolvido a partir da gente, porque ele é uma criação nossa. Então, a partir do momento que a gente começar a se responsabilizar pelo que a gente está criando e entender por que a gente está criando, a gente vai conscientizando, a gente vai racionalizando, a gente vai elaborando, e quanto mais a gente fizer isso, menos a necessidade da fantasia. Menor a necessidade de se criar algo lúdico, fantasioso, para explicar algo que talvez a razão já dê conta de explicar. Eu sei que é um pouco confuso, eu sei que é um pouco diferente, mas acho que vale o exercício da gente voltar, tirar um pouquinho a emoção, colocar um pouquinho a emoção de lado, e a gente começar a racionalizar. Racionalizar morte, racionalizar economia, começar a racionalizar solidariedade, começar a racionalizar educação. E a partir do momento que isso começar a ficar, essas instâncias começarem a ficar mais claras para a gente, menor a nossa necessidade de ter um mito nos dominando através do medo e sendo amparado por mentiras. Então é isso. Então, beijo, fiquem com Deus. Vamos racionalizar mais durante essa semana e até a próxima.